Peguem as Bíblias, por favor. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 3. Vamos ler apenas os versículos de 15 a 17. Eu vou ler os versículos 15 e 16. O 17 nós vamos ler todos juntos. Colossenses 3, de 15 a 17. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Podem se sentar. Que a palavra do Senhor seja eficazmente conduzida ao nosso coração, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que a instrução do Senhor venha a cada um de nós nesta noite. Que Deus assim fale a cada um de nós conforme a nossa necessidade. O dia de ação de graças não é só um dia em que a gente separa, vira uma data comemorativa, embora seja de fato uma data comemorativa, mas o que nos traz de fato é que nós precisamos ter um exercício da nossa espiritualidade que se lembre de agradecer ao Senhor. E eu imagino que todos os cristãos aqui presentes tenham ações de graças no seu dia a dia. Agradeçam ao Senhor por aquilo que o próprio Deus lhes dá, os conduz, enfim. Mas esse é um dia que entrou no nosso calendário e que nós podemos nos reunir e com símbolos visíveis, isso não é um sacramento, mas com elementos visíveis nós podemos dizer, estamos aqui para agradecer a Deus. E nós fazemos isso pelo menos uma vez por ano, de modo intencional, como desta noite. Aqui, nesse pequeno trecho que eu li de Colossenses, o apóstolo Paulo apresenta 3 características muito essenciais que estão diante dos nossos olhos e que são características de uma vida cristã madura. A paz de Cristo, que passa a governar o nosso coração, e essa paz não tem nada a ver com a paz que o mundo oferece, porque ela transcende aquilo que o mundo diz que é paz. Mas ele também fala da palavra de Cristo habitando de forma abundante nas nossas vidas, e isso é privilégio de quem é filho de Deus. Quem não é filho de Deus não tem a palavra de Cristo no seu coração, muito menos de forma abundante. E, finalmente, ele fala também de uma vida que se expressa continuamente pelos atos de gratidão ao Deus Pai. Essas 3 coisas estão de modo muito resumidas aqui nesse trecho, porque ele já vinha falando a respeito de pontos atinentes a esses, e aqui ele está concluindo. Quem já foi à ordenação de um pastor presbiteriano sabe que num dado momento um dos ministros é escolhido para uma parênese, né? Ou seja, uma exortação pública à igreja que vai receber o novo ministro através do seu presbitério. Paulo vem de uma parênese, que vem lá do comecinho, mais ou menos ali do início do capítulo 2 até o final do capítulo 3. Ele está exortando o povo de Deus e agora, quase que numa doxologia, como nós pregamos aqui no domingo passado, depois de falar tanto a respeito das coisas e das circunstâncias, da teologia, da vida com Deus, aí Paulo não tinha mais o que falar. E ele começa a adorar a Deus. É aquela doxologia do final de Romanos 11. E assim também Paulo está nos ensinando que a partir de um certo momento, não resta muita coisa a fazermos a não ser agradecer a Deus. Agradecer pelo que é, pelo que Ele
faz. Esse texto não convida os crentes a serem apenas otimistas, embora devamos ser otimistas, mas esse texto não está falando disso. Ele não nos convida a um sentimento abstrato de gratidão, ou seja, eu sou grato porque a Bíblia diz que eu tenho que ser grato. Não é assim, é algo que deve surgir do nosso coração. É uma espiritualidade que está arraizada em nós e que deve brotar na nossa vida, a fim de que nós tenhamos, na prática da nossa relação com Deus, aquilo que dos 10 que foram curados, um voltou para fazer diante do Senhor, que era agradecer. Senhor, muito obrigado, eu fui curado. Aí Jesus vira, cadê o resto? Eu não sei, eu sei que eu voltei. Né? E a nossa prática deve ser essa. Nesse pedacinho final, que é concludente, nós precisamos nos lembrar que a paz de Cristo precisa estar latente no nosso coração. Que a palavra de Cristo é aquela que molda a nossa vida. E uma vez sendo tocados por Ele, essa palavra deve estar permanentemente em nós, nos guiando. E é a gratidão a Deus Pai que guia todas as coisas. É por isso que o finalzinho do versículo 17, que nós lemos todos juntos, diz assim: façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A paz de Cristo precisa ser o árbitro do nosso coração. O apóstolo Paulo afirma no começo do versículo 15 que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Essa paz de Cristo, sobre a qual Paulo fala, nos remete à reconciliação com Deus. Uma reconciliação que foi feita na cruz. E o primeiro objeto da nossa gratidão a Deus precisa ser pela salvação que Ele nos deu. É por isso que é a paz de Cristo. E eu, nesta noite, embora esteja falando primariamente para pessoas que, imagino eu, conhecem o Senhor como seu Salvador, é possível que haja entre nós pessoas que ainda não sabem o quão ser gratos a Deus, porque simplesmente não tem Cristo no seu coração. Não é possível ser grato a Deus se não conhecer Jesus Cristo. É por isso que no final ele vai dizer, dando por ele graças a Deus Pai. Se não for por Cristo, não temos como fazer isso. A instrução para que essa paz seja o árbitro no nosso coração, nós temos pessoas do direito aqui, não é? Alguém precisa arbitrar coisas. No nosso mundo contemporâneo, normalmente isso vai para o lado do direito, da jurisprudência. É alguém que arbitra elementos, sejam de contendas, seja de avaliação, seja de promulgação de alguma sentença. Mas é exatamente sobre isso que Paulo está falando. Numa cultura que é marcada por tensões, pelo individualismo exacerbado, Paulo relembra, e já era assim no primeiro século, talvez não com a opulência de hoje, mas já era assim. Paulo nos lembra que por causa de Cristo, nós somos agora um só corpo. Esse é um dos símbolos dessa mesa cheia de frutas. Você trouxe um abacaxi, aliás, tem um monte de abacaxi esse ano aqui, né? Eu, crente que estava fazendo assim a descoberta da pólvora, trazendo abacaxi, aí tem um monte aqui também. Alguém trouxe banana, alguém trouxe manga, alguém trouxe maçã, alguém trouxe uva. E esses vários alguéms juntos, aqui, não funcionam mais como um indivíduo. Porque depois que essa salada de frutas for montada, você não vai saber qual foi a uva que você trouxe, qual foi o pedaço da maçã que você trouxe. Você não vai saber mais. Aliás, eu já vi até, foi a Gabi, eu não sei se mais alguém trouxe, os abençoados de sempre trazendo o leite condensado. Não sei se mais alguém trouxe, só vi a Gabi ali.
Nós não somos mais um, nós somos um corpo. Mas nós só funcionamos como corpo se nós vivermos sob essa paz de Cristo, porque somente ela vai arbitrar o que deve arbitrar em nosso coração. Quais são as decisões que você precisa tomar na vida? Veja se há paz no seu coração. Eu quero fazer mais um mestrado, mais um doutorado, eu vou fazer um pós-doc, eu vou abrir uma nova empresa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Há paz no seu coração para isso? Espere o momento da paz no seu coração, porque a paz é o árbitro. Se você estiver inquieto, espere um pouco. Deixe que a paz de Cristo arbitre o momento certo. Amém? Nesse dia de ação de graças, nós precisamos nos lembrar que nós não andamos sozinhos. Andamos como corpo e somos guiados por uma paz que nos diz é por aqui ou é por ali. A palavra de Cristo é o fundamento da nossa vida comunitária. Porque uma vez que nós deixamos de ser o eu sozinho, agora nós somos o nós que andamos no corpo. A palavra de Cristo é o que regula a nossa fraternidade, a nossa irmandade. Nós não estamos aqui porque nós somos muito bons, muito bonitos, embora todos sejamos muito bonitos, mas não é por isso que estamos aqui, não é isso que nos mantém unidos, não é porque somos ricos, infelizmente, ainda precisamos de mais ricos entre nós, que todos vocês se tornem assim, para a glória de Deus. Eu acho que eu só ouvi um amém. Amém? Nós não fizemos voto de pobreza. Tá? Mas não são essas coisas, por lícitas e bonitas e boas que sejam, não são elas que nos unem, é a palavra de Cristo que nos une. E a despeito de ainda não termos alcançado essas outras questões, aqueles que são filhos de Deus em Cristo Jesus já alcançaram a mais importante e fundamental de todas as questões, que é terem se tornado filhos de Deus através de Jesus Cristo. E é a palavra dele que vai nos manter unidos. A habitação da palavra vai ocorrer no meio da igreja, em meio à pregação, em meio ao ensino, em meio à exortação, seja pública ou pessoal, em meio à admoestação, em meio ao orar uns pelos outros, ao andar, ao suportar uns aos outros. Em meio a tudo isso, a palavra de Cristo vai se tornando arraigada em nós. E uma igreja que é governada pela paz de Cristo precisa ser saturada pela palavra do Senhor. E a adoração vai surgir como fruto disso, de forma espontânea, de forma natural. Assim como nós pregamos domingo passado, neste momento também dizemos a adoração é natural para quem anda com base na palavra de Deus. Não há o que fazer a não ser adorar a Cristo. Não há o que fazer a não ser abrir a boca e permitir que uma bela doxologia saia da nossa vida em direção ao trono de Cristo. E outra vez surge aquela ideia de que a gratidão está no nosso coração. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Ouvir a palavra, ter o efeito da palavra, manter a relação comunitária, pregar, ouvir, ter a palavra sendo entranhada em nós, tudo isso é feito com adoração e com gratidão no coração. Amém? Finalmente, tudo em nome do Senhor Jesus, com gratidão a Deus Pai. Paulo conclui essa sessão com uma afirmação que é muito abrangente. E tudo que fizerem, prestar atenção, não é tudo que fizerem que vocês gostam de fazer. Não é? E tudo que vocês fizerem dentro da igreja.
Tudo que vocês fizerem no trabalho, tudo que vocês fizerem na faculdade. Não, é tudo que vocês fizerem, tudo. E aí nós temos dois aspectos. Tudo, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. E aqui nós temos o aspecto também negativo disso. Porque se você vai fazer algo que não pode fazer em nome do Senhor, você não deve fazer. Deu para entender? Tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Se vocês não puderem fazer algo, isso é absolutamente proibitivo para um filho de Deus. Simplesmente não faça. Mas Paulo está encerrando um trecho em que ele exorta, ele admoesta, e ele parte do princípio que todo mundo ouviu o que ele falou. Até um pouquinho antes, até o versículo 16, até o versículo 14. Fazer em nome do Senhor Jesus significa agir de modo coerente com a santidade de Deus. E ele está dizendo, tudo que vocês fizerem, seja falando, seja fazendo alguma coisa, façam de acordo com a santidade do Senhor Jesus. Todas as ações, todas as palavras, todo testemunho, toda vida cristã encontram um tom apropriado na gratidão. Só consegue ser grato a ponto de honrar ao Senhor quem é filho de Deus. Quem tem a palavra de Deus regendo a sua vida. Quem tem a paz de Cristo como árbitro no seu coração. E quem consegue fazer tudo de tal forma que o Senhor Jesus não seja privado daquele momento. Ou seja, se Deus não pode estar com você, num lugar não esteja lá. Se você não pode fazer determinada coisa porque Cristo vai rejeitar aquilo, então não faça aquilo. Esse é o lado prático de uma assertiva negativa. Paulo tinha ido aqui pela assertiva positiva. Onde Cristo reina, onde a sua palavra habita, a gratidão precisa se tornar permanente. Concluindo, meus irmãos, acho que vocês nunca me viram pregar tão rápido, né? Concluindo, esse trecho de Colossenses, ele nos oferece um retrato da espiritualidade madura. E aqui tem um outro desdobramento para nós. Você só consegue ser plenamente grato a Deus se você for um cristão que está, pelo menos, em processo de amadurecimento. Se você não amadureceu ainda a sua vida cristã, você vai ter dificuldades em agradecer a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Não por tudo, mas em tudo. A Bíblia nunca pediu para você agradecer pela morte de um ente querido. Mas em meio ao luto da morte de um ente querido, a Bíblia diz, seja grato ao Senhor. Deu para entender a diferença? Em tudo, precisamos ser gratos a Deus. Mas se o crente ainda não é maduro, ele vai ter dificuldade em algumas áreas da sua vida. Ele simplesmente julga os fatos que o cercam, não pela dádiva de Deus, mas pelo que os seus olhos humanos percebem. Esse texto, além de nos chamar a sermos gratos, ele também nos convida a sermos maduros na fé. No dia de ação de graças, esse texto nos convida diretamente a agradecer, é claro, mas também a reconhecer toda a vida cristã. Reconhecer que tudo deve ser expressão de adoração, de louvor, adorando e bendizendo ao nome do nosso Deus em Cristo Jesus, sendo cheios de um espírito de gratidão. A ação de graças não é um evento, e aí eu volto para o que eu falei no começo. É uma marca de uma nova vida que foi recebida pela graça e que, se nada mais tivesse acontecido, já seria plenamente grato ao Deus Salvador em Cristo Jesus, seu Filho unigênito, por ter nos privado da morte eterna e nos dado
a vida e a felicidade nele para todo sempre. Se nada mais tivesse acontecido, já teríamos que ser o povo mais feliz da terra, fazendo aqui o trocadilho com o nome de um livro antigo. Somos o povo mais feliz da terra. Precisamos ser o povo mais grato da terra, porque isso agrada o coração do nosso Deus. Aplicando para a nossa vida, a paz de Cristo é aquela que governa o coração do crente. A igreja é chamada a rejeitar a lógica do mundo. Uma vez que nós somos aquele corpo sobre o qual Paulo fala, nós vivemos como um só corpo, nós não vivemos mais de acordo com a lógica desse mundo. Não podemos. A lógica do mundo diz que a gente tem que brigar para estar no topo. A lógica de Cristo diz que a gente deve ser servo. A lógica do mundo diz que a gente tem que ser mais do que os outros. A lógica de Cristo diz: é melhor você ser humilde, se humilha. Deixa que Deus te exalta na hora certa. E talvez não seja nem aqui. A lógica do mundo é diferente. A lógica do mundo diz que se você for bem pão duro, você vai ficar rico. Ou pelo menos vai tentar. A lógica do Senhor, a lógica da Bíblia diz: dá. Seja generoso, seja fiel. A lógica de Cristo é invertida em relação à lógica deste mundo. Por isso que a igreja é chamada a rejeitar tudo isso. Ressentimentos, disputas, autorreferência. Somos chamados a nos submeter a Cristo, à sua lei, à sua paz, à sua doutrina, ao seu vigor, ao seu chamado. E essa paz que vem de Cristo, exclusivamente dele, se torna o critério para as nossas decisões. É certo que todo mundo aqui já teve que tomar decisões na vida, e é certo que você vai precisar tomar muitas enquanto tiver fôlego de vida. Decisões para relacionamentos, decisões profissionais, decisões em meio a conflitos. Os mais variados termos de decisão nós precisamos tomar durante a vida. Fica a dica de Paulo: não fica procurando para ver se alguém vai te falar alguma profetada. Não fica subindo o monte para ver nada. Tem pecado em subir o monte? Não, mas não precisa. Você não vai ficar mais perto de Deus lá no alto. Ele veio habitar dentro da gente. Ele já está muito perto de você. Você não precisa perguntar para ninguém: você viu alguma coisa? Você teve um arrepio? Não precisa, não precisa. Apenas diga para o Senhor: Senhor, eu quero que a tua paz me diga se é para eu ir por esse caminho ou se é para eu ir por esse. E pode deixar que a paz de Cristo, que é o árbitro do nosso coração, vai falar alto na sua vida. Segundo ponto é que a palavra de Cristo molda não só a nossa mente, como os nossos afetos. Uma igreja bíblica é uma igreja grata, porque se tem uma coisa que o ser humano naturalmente é ingrato. Mas é pela palavra de Deus sendo pregada, sendo ensinada, sendo incutida em nós, e pelo fato de, como corpo, nós fazermos essa palavra trafegar entre nós, andar no nosso coração, multiplicar a testificação da palavra, através das nossas vidas, é você saber o que Deus fez com o outro, com o irmão, com a irmã. É você saber que Deus curou alguém e você um dia pode ficar enfermo, você vai dizer: Deus já curou aquela vida, por que eu não posso orar para Deus também fazer isso por mim? A palavra de Deus, ela não é apenas um painel teórico, pelo contrário, ela se instala em nós e a expectativa é que ela frutifique na prática na nossa vida. A ausência de gratidão é o contrário disso.
ela revela a ausência da palavra. Se nós somos um povo pautado na palavra de Cristo, nós vamos ser gratos. Nós cantamos hinos aqui hoje, todos eles sobre gratidão. Cantamos um que diz, eu agradeço pelos amigos, eu agradeço até pelos inimigos. A gente cantou isso aqui. Se você cantou, já era, você já falou isso aí hoje. Mas o que isso quer dizer? Deus sabe por que enfrentamos determinadas coisas, e se Ele sabe, eu agradeço a Ele. Sou grato a Ele, mesmo que eu não entenda naquela hora. E, finalmente, a última aplicação é que a gratidão a Deus Pai precisa permear tudo na nossa vida. A gratidão cristã não nasce das circunstâncias. A gratidão verdadeira do cristão não nasce das coisas favoráveis que acontecem conosco. De jeito nenhum. Nasce da compreensão do Evangelho, da compreensão da palavra de Deus. Nós somos gratos por causa de Deus e não por causa das coisas que Deus nos deu. Nem mesmo das boas coisas. A gente não fica esperando apenas as boas coisas para adorar a Deus, para ser grato a Deus. Nós somos gratos acima de tudo porque fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Temos sido instruídos na palavra de Deus. Somos um povo redimido que vive em peregrinação e sabe para onde vai. Pergunte a qualquer pessoa que não tem Cristo no coração qual é o destino eterno dela. E ela pode vir com alguma teoria, mas eu duvido que ela tenha certeza. Porque somente temos certeza em Cristo Jesus. Coração que entende a graça, ele se recusa a ser um coração ingrato. Entender a graça é ser permanentemente grato a Deus. Amém, queridos? Tem um relato de que nos séculos XVI e XVII, cristãos, logo após a Reforma, mantinham sempre em suas casas uma lamparina acesa. Vocês sabem que naquele tempo você não ligava a luz como a gente hoje, né? Era luz que você tinha que providenciar. E a lamparina era um meio muito comum. Eu lembro quando era criança, ainda tinha aqueles lampiões a querosene, né? A gente tinha aquilo e vai acabar a luz. A gente sempre tinha um lampião com querosene pronto para entrar em ação. Saía aquela fumacinha preta para cima. Mas naquele tempo era uma lamparina a óleo. Você tinha que deixar ali pronto para acender. Aquela lamparina, ela era acesa permanentemente. Tinha sempre uma lamparina na casa dos cristãos após a Reforma, que eles usavam nos cultos domésticos, nas reuniões familiares e tudo. Mas quando as velas, que era o principal, era o meio mais prático, né, de você se locomover com alguma coisa acesa, quando a vela se extinguia e ela tinha sido apoiada sobre uma lamparina, a vela ia até o final, naturalmente ela ia apagar, só que ela tinha sido posta sobre uma base dessa lamparina, que estava impregnada no óleo. E aquele restinho da vela meio que sumia no meio daquele óleo, e o fogo simplesmente se transportava do pavio para o óleo. E o fogo não se extinguia. Eles diziam que aquilo ali simbolizava o coração do cristão. E eles diziam que aquilo ali era o símbolo da gratidão, que não devia nunca se extinguir da vida de ninguém. Assim como a vela se enfraquecia porque ia acabando, às vezes nós enfrentamos algumas tempestades na vida que parece que vão acabar com a gente e vão acabar com a nossa velinha da gratidão. Mas eu vou fazer aqui uma comparação
Se vocês falarem por aí que eu inventei alguma coisa, eu nego, tá? Nego mesmo. Mas vamos imaginar que aquele óleo que ficava ali residual, ele nos fizesse lembrar do Espírito Santo, que é tão comumente conectado à imagem do óleo na Bíblia. Quando as nossas forças se acabam, quando o nosso pavio da gratidão vai se extinguir, nós, apoiados sobre o Espírito Santo, não vamos apagar a nossa gratidão. A nossa vida, pelo contrário, não vai apenas restaurar, mas vai ter até mais luz. Porque eu imagino que uma lamparina, toda ela cheia de óleo, tivesse um facho de luz maior do que o pavio da vela que estava antes acesa. No final dessa nossa conversa, no meio deste sermão sobre gratidão, eu não quero ser estranho à nossa natureza humana, mas eu quero reconhecer que, por mais que estejamos aqui para agradecer a Deus, é possível que alguns de vocês estejam passando por algo difícil. Mas a minha palavra para você hoje é: não desista. O Espírito Santo vai continuar guiando você. Continue com as palavras de gratidão na sua boca. Continue. Porque até no momento final, quando você achar que não vai dar, é do Senhor que vem a fortaleza. É Ele quem enche a nossa boca de alegria e de júbilo. E nós poderemos nos manter em gratidão a despeito daquilo que eventualmente estejamos enfrentando. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos orar. Orar agradecendo a Deus pela palavra. Vou chamar o pastor Carlos Daniel aqui, por favor. Ele vai orar agradecendo a Deus pela palavra, pedindo que ela tenha efeito em nossa vida e também agradecer ao Senhor por esse tempo de ação de graças.